Pessoal, então vamos. Bom dia para todos. Vamos Bom começar. dia. Ô, professor, antes de começar, eu queria te fazer uma pergunta. Pois não, pode falar. Com relação a esse último vídeo sobre as articulações do quadril e a cintura Isso. pélvica, no final da aula você pede para a gente fazer um exercício. Era para entregar já ou você vai pedir ele de novo? Não era para entregar, mas quem não Porque o fez, pessoal ficou meio em dúvida se já era para pode já ter entregar. mandado. Eu vou dar a musculatura, né? Vocês podem mandar. Quem não mandou ainda pode mandar, Uhum. tá? Ah, tá joia. Tá certinho, então. Vou corrigir. Como eu fiz É que eu corrigir. tô só na dúvida, eu acabei fazendo, mas eu não enviei. Obrigadão. Por nada. Vou começar de novo aqui, então. Mas está dando para ouvir bem, né? Porque deu que a minha internet está meio instável, mas está dando para ouvir legal, né? Só não estava gravando. Então, gente, esse seria Não, tá beleza. Então, joia, obrigado. Esse seria o movimento de rotação externa do quadril. Então, a gente pode observar aqui os vários músculos, né, que vão, então, produzir esse movimento. Né? A rotação externa do quadril, então, ela é produzida pelo sartório, que é esse músculo que tem origem na espinha ilíaca anterosuperior. Ele cruza a articulação e ele vai lá na região mais baixa, em medial da tíbia, que a gente chama de pata de ganso, né? Então, o sartório, ele tem essa função de fazer a rotação externa do quadril. Observe que ele está passando de vermelho, né? Está passando de vermelho para verde, tá? Então, está havendo ali uma contração do sartório. Enquanto isso, está havendo alongamento do glúteo mínimo e dos adutores, que fazem rotação interna, tá? E aqui você vê, então, a rotação interna acontecendo. Glúteo mínimo e adutores, né? Então, isso seria aí a movimentação da rotação externa e interna do quadril. Vamos falar um pouquinho, então, sobre os músculos que vão produzir esses movimentos, tá? Primeiro, então, os músculos rotadores externos do quadril. Então, além do sartório, aquele que a gente viu, né, ali acontecendo ali o movimento dele, nós temos também nesse local, nesse movimento, a contração do glúteo máximo e do glúteo médio posterior. O glúteo médio, ele é dividido em duas fibras, as fibras anteriores e as fibras posteriores. Então, nós temos aí a ação da porção posterior do glúteo médio, tá? Existem também músculos, depois a gente vai ver na outra visão, que são chamados de músculos rotadores externos OGGPQ. Nós chamamos também de músculos pelvitrocantéricos. Eles saem da pelve e vão em direção ao trocânter maior do fêmur. E aí nós vamos ter, então, o obturador interno, o obturador externo, o gêmeo superior, o gêmeo inferior, o piriforme e o quadrado femoral. Então, esse conjunto de músculos aí, são todos eles rotadores externos. E nós, então, denominamos de pelvitrocantéricos. E, além disso, o bíceps femoral, ele tem também, como ele é lateral à coxa, ele sai da tuberosidade isquiática e vai para a cabeça da fíbula. A porção longa dele, pelo menos, tem esse trajeto. A porção curta, ela é mais curta, como o próprio nome indica, ela sai do meio do fêmur e vai para a tíbia, para a fíbula, perdão. Então, nós temos aí esses músculos rotadores externos. Sartório, glúteo máximo, as fibras posteriores do glúteo médio, o OGGPQ, que é uma maneira da gente guardar isso aí, o obturador interno, o obturador externo, o gêmeo superior, o gêmeo inferior, o piriforme e o quadrado femoral e o bíceps, tá? Então, aqui, ó, a gente vai observar, então, um pouco dessa movimentação, né? Aqui, ó, músculos e movimentos responsáveis pela rotação interna. Olha, então aqui, ó, a rotação externa. Aqui a gente está vendo um dos pelvitrocantéricos, tá? E aqui os adutores, ó. Os adutores, depois a gente vai ver os adutores com detalhe. Então, ó, rotação interna, esses aqui, ó, esse é o tensor da face lata. É o principal rotador interno que a gente tem. O tensor, ele é músculo, depois ele se insere na face lata, que é esse trato iliotibial aqui, nesse trato iliotibial, que é essa parte mais rígida, formada de tecido conjuntivo, tá? Então, isso seria aí a ação importante do tensor da face lata, produzindo a rotação interna do quadril. Além do tensor da face lata, nós temos o glúteo mínimo, os adutores,
a porção anterior do glúteo médio, que está contraindo, e o semitendinoso e o semimembranoso, que são músculos posteriores, mas que atuam também produzindo essa rotação interna do quadril, né? Os músculos chamados de isquiosurais são o semimembranoso, o semitendinoso e o bíceps. Eles são músculos que trabalham também na rotação interna e externa. O semitendinoso e o semimembranoso trabalham na rotação interna, porque eles são mediais, e o bíceps, como ele é lateral, ele trabalha na rotação externa do quadril, tá? Então, teríamos aí os rotadores internos do quadril, tá? Tensor da face lata, glúteo mínimo, os adutores, a porção anterior do glúteo médio, semimembranoso e o semitendinoso, né? Aqui, gente, olha, para a gente poder avaliar esses músculos na visão posterior. Então, ali, ó, rotação externa, o fêmur girando para fora, tá? Então, nós estamos alongando a banda iliotibial, nós estamos contraindo o glúteo máximo, nós estamos contraindo a porção posterior do glúteo médio, que é essa aqui, ó. Observe que ela vai ficando verde, né? A porção anterior do glúteo médio, ela é rotadora interna, e a porção posterior é rotadora externa, tá? E aqui a gente vê o glúteo máximo, né? Glúteo máximo também fazendo ali aquele mecanismo de rotação, tá? Juntamente com a porção posterior do glúteo médio. E isso, então, está alongando a banda iliotibial. Essa banda iliotibial, gente, é muito comum ter lesão nela, principalmente corredores. Corredores têm muita lesão nessa banda iliotibial. A banda ela fica mais rígida e ela então começa a atritar, começa a inflamar essa inserção dela aqui, nessa parte mais baixa, ou aqui. Então é comum a gente ver esse tipo de lesão em corredores, chama banda iliotibial, síndrome da banda iliotibial, que é essa banda que vai raspando aqui, ou na parte do trocânter maior aqui, ou na parte mais baixa aqui do fêmur, no côndilo lateral. E isso vai produzindo aqui uma inflamação, uma bursite, uma reação inflamatória, tá? E aqui, olha, a gente vê essa mesma rotação de uma maneira que nós retiramos aqui o glúteo máximo, retiramos o glúteo mínimo, o glúteo médio, perdão. E aí vocês vão ver aqui, então, os chamados músculos pelvitrocantéricos, né? Esse aqui, ó, é o glúteo mínimo, tá? Glúteo mínimo. Aqui nós temos o piriforme. Aqui nós temos o gêmeo superior, o gêmeo inferior e o quadrado femoral. Então, observem que são todos os músculos que saem da pelve, né? E vão em direção ao trocânter maior do fêmur. Por isso nós chamamos de músculos pelvitrocantéricos, né? E aqui a gente vê também o sartório e aqui a gente vê os adutores, na visão posterior, tá? Então, aqui observando o movimento, olha. Rotação externa. Observem como que os músculos, então, pelvitrocantéricos, eles vão se encurtar. Então, eles vão encurtar, né? E aí, consequentemente, juntamente com o sartório, o nosso fêmur vai rodar externamente. Esses, então, são músculos muito profundos, né? Eu tive que tirar o glúteo máximo, eu tive que tirar o glúteo médio, para que a gente tivesse acesso a essa musculatura mais profunda da região glútea, tá? E aí depois nós ainda temos aqui o obturador interno e o obturador externo. São músculos que passam por esse forame obturador aqui que não estão representados, tá? E aqui o sartório, né? Esse piriforme, gente, ele é um músculo que também é um músculo que dá alguns tipos de problema. Muitas vezes o nervo ciático ele passa dentro do piriforme ou ao lado do piriforme, e o piriforme mais espasmado, o piriforme mais alongado, ele pode acabar gerando um estresse no ciático e dar até uma irritação, simulando aí uma hérnia de disco, como se fosse uma herniação discal, tá? Então é uma chamada síndrome do piriforme. Acontece com esse músculo aqui, tá? Uma outra visão, né? A rotação externa e interna, né? Olha lá, o sartório. Também é comum, gente, pessoas que têm muita rotação interna quando andam. Tem pessoas que quando andam fazem excesso de rotação interna. E com esse excesso de rotação interna começa a haver também o estiramento do sartório.
E a pessoa, então, começa a sentir dores na região medial da tíbia, naquela que eu falei com vocês, que é a pata de ganso, tá? Então, recapitulando aqui os nossos músculos, né? Músculos rotadores externos do quadril: sartório, o glúteo máximo, o glúteo médio, principalmente as fibras posteriores, o OOGG-PQ, obturador interno, obturador externo, gêmeo superior, gêmeo inferior, piriforme quadrado femoral, e o bíceps femoral, que é um músculo também lateral ao quadril, ele tem um torque, ele tem uma alavanca para produzir rotação externa. Rotação interna, né, seria o tensor da face lata, o glúteo mínimo, os adutores, a porção anterior do glúteo médio, o semitendinoso, o semimembranoso, tá? Então, são músculos que têm aí a capacidade de rodar o nosso fêmur. Lembrando que a rotação ela pode acontecer tanto na cadeia cinética fechada, quanto na cadeia cinética aberta. Tanto em uma quanto na outra, nós podemos ter essas movimentações acontecendo aí. Tanto na cadeia cinética aberta, quanto na cadeia cinética fechada. Tá? Então, seria essa aí a nossa análise, né? Rotações. E esses músculos profundos, observem quando eles encurtam, olha como é que eles vão, então, rodar o fêmur para fora. É comum a gente ter também algumas lesões, gente, na inserção desses músculos sobre o fêmur, uma tendinite aqui, uma tendinopatia nessa inserção, tá? E gerando dores também na musculatura. Tá? Outro movimento do quadril, pessoal, seria a flexão e extensão, tá? Então, aqui a gente observa o movimento que vai acontecer quando nós, então, flexionamos o quadril. Flexão do quadril e a extensão do quadril. Então, a gente está vendo aí com detalhes o isquiosural, né? Aqui a gente vê o semitendinoso, o semimembranoso e a porção e o bíceps, a porção longa do bíceps, né? Todos esses tendões, eles saem desse ponto, que é a tuberosidade isquiática. Depois, esse tendão comum, eles lateralmente pega a cabeça da fíbula, que é a inserção do bíceps, e pega a parte medial da tíbia, que é a inserção do semitendinoso e do semimembranoso. Por isso é que o bíceps, ele pode ser o músculo rotador externo e o semitendinoso e semimembranoso, rotador interno do quadril, né? E eles também fazem rotações na tíbia, né? Eles rodam, no caso do bíceps, a tíbia externamente e o semitendinoso e o semimembranoso rodam a tíbia medialmente, tá? Então, seria a flexão e a extensão do quadril. Então, a flexão do quadril, gente, quem faz a flexão do quadril? É o ilio-psoas, o reto femoral, o sartório, tensor da face lata, os adutores, principalmente o pectíneo, tem uma ação importante, os adutores são importantes na flexão, e a porção anterior do glúteo médio. Então, são músculos que fazem a flexão do quadril. A extensão do quadril, por sua vez, ela é feita pelo glúteo máximo, glúteo médio, fibras posteriores, os isquiosurais, que são semitendinoso, semimembranoso e o bíceps, e os adutores, tá? Os adutores, gente, eles são tanto flexores quanto extensores. Essa ação dos adutores vai depender da posição do quadril. Se o quadril estiver flexionado, os adutores são extensores. Se o quadril estiver estendido, os adutores são flexores. Então, os adutores podem ser tanto flexores quanto extensores. Depende da posição do quadril. Então, se você vai chutar uma bola, por exemplo, você estende o quadril e depois flexiona. Nessa extensão, partindo da extensão para a flexão, os adutores também participam da flexão. Se você está com o quadril fletido e vai estender o quadril, os adutores também participam da extensão. Tá? Então, aqui a gente vai observar, então, essa movimentação. Aqui, olha, flexão do quadril, então, acontecendo. Olha. Então, observem, ó. Aqui nós temos vários músculos trabalhando. Esse é o ilio-psoas. Ele sai
da região das vértebras, os processos transversos das vértebras lombares, e ele vem, se junta ao ilíaco e vai inserir no tubérculo menor do fêmur e na eminência iliopectínea. Então, ele é um potente flexor do quadril. E apesar de ser flexor do quadril, ele também tem efeito sobre a coluna, porque ele insere na coluna. A gente tem que ter a coluna bem estabilizada, porque ele tende a tracionar a coluna. Então, tem que ter uma estabilidade acontecendo na coluna com os músculos abdominais. Aqui nós temos o adutor longo e aqui nós temos o reto femoral, que insere na espinha ilíaca anterior-inferior, né? Bem aqui nesse bordozinho do acetábulo, aqui, ó, e na espinha ilíaca anterior-inferior. Daqui ele vem, ele desce e vai formar o tendão quadricipital, tá? Então, olha lá, ó. Ilio-psoas, psoas maior associado ao ilíaco, reto femoral, e aqui nós temos o adutor, no caso, adutor longo. E atrás os isquios surais. Olha lá, ó, o semitendinoso, né? Tá aqui, ó. Tendão longo aqui, ó. Ele é extensor, tá? E aqui ainda temos o tensor da fáscia lata, que estaria aqui na lateral, o sartório, que está aqui cruzando, né? E os músculos do glúteo, a porção anterior dele, tá? Então, voltando aqui um pouco, vamos ver outra posição aqui. Então, ó, seria a flexão e a extensão. A extensão ela é feita pelo glúteo máximo, pelos isquios surais, né? Então, são músculos aí muito importantes, né, no gerenciamento. São músculos, no caso dos isquios surais, muito lesados no esporte, porque você vai dar um chute, principalmente no futebol, né? Você chuta, você faz uma flexão do quadril grande e você tem que fazer uma frenagem, né? Você produz ali uma frenagem que muitas vezes gera uma contração excêntrica do isquio sural e gera rupturas dos isquios, gera uma série de problemas dos isquios surais, tá? Então, aqui seriam os extensores, no caso, flexores, a gente já viu ali, ilio-psoas, reto femoral, sartório, tensor, e na volta, quando eu estico a perna, quando eu faço força para estender o quadril contra a resistência, eu tenho o glúteo, que estaria aqui, o glúteo máximo, a fibra posterior do glúteo médio e os isquios surais. São músculos bastante importantes aí na extensão do nosso quadril. E agora, então, a movimentação de abdução e adução do quadril. Então, nós temos, gente, vários músculos responsáveis pela adução e abdução do quadril. Então, aqui, olha. Esse seria o movimento de adução do quadril. Lembrando, né, gente, na realidade, se você não coloca carga resistindo à adução, esse seria o movimento de adução do quadril por uma contração excêntrica dos abdutores. No caso, o glúteo médio aqui que tá, vocês estão vendo bem aí intensamente o glúteo médio fazendo a retorno dessa abdução. E aqui, olha, a gente vai observar então os músculos abdutores, no caso, e os adutores, tá? Então, o abdutor, aqui eu estou vendo o glúteo médio. O glúteo médio, ele tem uma inserção no trocânter maior. E o sartório, vendo o sartório aqui? O sartório também é abdutor. Além de ser flexor, além de ser rotador externo, o sartório também é um músculo abdutor do quadril. E, consequentemente, a gente está alongando aqui os adutores. O adutor magno, não está representado aqui, o adutor longo, o curto e o pectíneo. Seria esse músculo aqui, tá? E na hora da adução, eu estou então trabalhando o alongamento aí do glúteo e a contração do nosso adutor. Tranquilo aí? Muito bem. E então, quem são os músculos abdutores do quadril, gente? Glúteo médio, glúteo máximo, glúteo mínimo, tensor da fáscia lata e sartório. Então, esses seriam aí os músculos que vão fazer a nossa abdução do quadril. O glúteo médio a gente viu, o glúteo máximo também, o glúteo mínimo também, tensor da fáscia lata e sartório. Esses, então, abduzem o quadril, fazem a abdução do quadril. O glúteo, como eu falei com vocês, o glúteo médio, ele costuma dar muito problema aqui nas pessoas que têm excesso de adução do quadril quando andam.
é muito comum ter bursite aqui, ter tendinopatia nessa inserção, que é justamente a inserção do glúteo no fêmur, tá? Então, aí é um problema bastante comum da gente ver. Os adutores do quadril agora, gente, adutores. Então, eu tenho adutor magno, adutor curto, adutor longo, o pectíneo e o grácil. Desses músculos, todos aqui, o único que é biarticular é o grácil. Ele passa pelo quadril e ele também passa pela tíbia. Ele vai inserir na parte medial da tíbia, juntamente com o sartório, o grácil e o semitendinoso, e vão formar aquela chamada, então, pata de ganso, que é o conjunto daqueles 3 tendões que se inserem na região medial da tíbia, frequentemente também acometidos aí por problemas de inflamação. Aqui, olha, nós observamos, então, esse movimento de adução e abdução novamente, ó. Visão posterior. Então, olha lá, o adutor fechou, alongou o sartório e alongou o glúteo. Por isso que as pessoas que andam com muita adução do quadril têm problemas no glúteo e no sartório, ou mesmo na pata de ganso. A pessoa pode andar com excesso de adução, vai contrair demais os adutores e vão acabar estirando excessivamente o glúteo e o sartório. E aí vão ter problemas aqui e muitas vezes aqui também nessa parte medial, tá? Então, isso acontece com muita frequência. Professor, Pois não. esse excesso de adução que você está falando, ele pode refletir também no valgismo ou seria só uma questão anatômica? Aí depende. Você tem o valgo, que é um valgo estrutural, em que você tem o ângulo entre a cabeça do fêmur e o fêmur diminuído. A gente chama de coxa-vara, seria a pessoa que tem o fêmur, normalmente é assim, ó. Ele tem um ângulo de 105 graus. Isso é o normal. A pessoa que tem a coxa-vara, o fêmur dela é assim. Então, ela entra com o fêmur para dentro, para poder encaixar no acetábulo, como se ela fizesse assim com o fêmur para poder encaixar lá. Entendeu? Então, Entendi. essas pessoas têm um valgo ósseo. Essas aí não tem jeito, só quebrando a cabeça do fêmur delas. Agora, muito frequentemente, mais até, são alterações dinâmicas. A pessoa tem um valgo, que a gente chama de valgo dinâmico, que é causado por esse desequilíbrio muscular. Entendeu? Aí esse tem como modificar. Sim, esse tem como melhorar, tem como trabalhar, né? Porque não é uma alteração estrutural, é uma alteração funcional. A gente chama de valgo dinâmico, né? Ele acontece de maneira dinâmica e não só estático, né? Ah, ótimo. E é muito comum dar muito tipo de problema nas pessoas, esse tipo de valgo. Tanto no fêmur, quanto no joelho, né? É um problema que tem que ser melhorado, tá? Tá bom. Aqui, gente, olha, Obrigada. a gente vê a abdução, né? O tensor da face lata trabalhando como abdutor também, tá vendo? Então, esse espaço aqui teríamos o glúteo máximo e o tensor da face lata trabalhando. Ó. E o tensor é o verdinho e ele tem uma transição para o trato iliotibial que vai lá embaixo no joelho. Então, é muito comum as pessoas terem lesões aqui também. Ou aqui, quando esse trato iliotibial é muito duro, é muito rígido. Então, vai raspar aqui no fêmur e vai raspar aqui no joelho, nas duas estruturas, tá? E ali você está alongando, então, um pouco o adutor. Tá? O glúteo, gente, ele tem uma porção inferior dele que ajuda um pouco também na adução. Ele tem um pouco de vetor para adução. Vocês observam aqui está ficando verde, né? É a fibra mais superior do glúteo, que é uma fibra mais abdutora. E a porção inferior do glúteo, ela é mais adutora. Certo? E aí você tem, então, os adutores trabalhando aqui, ó. Aqui você vai ver, então, o adutor magno, que é um dos que a gente não viu ainda, né? E o grácil, que é esse aqui, ó. O grácil, ele sai, todos os adutores têm origem no pubis, no osso púbico. E o grácil, ele é o único, e os outros todos se inserem na linha áspera da diáfise femoral, que é essa parte aqui, ó. E o grácil, ele sai do pubis e vai para a parte medial da tíbia, formar aquela pata de ganso que a gente viu. E o nosso adutor magno, ele tem inserção aqui nessa parte que é o tubérculo adutor. Então, esse forma aí os adutores do quadril. Então, olha lá. Eu estou vendo grácil, adutor magno, adutor longo, adutor curto, pectíneo, né? E, no caso, a abdução, o glúteo médio foi retirado. O glúteo médio estaria nesse buraquinho aqui. E o tensor da face lata
E o glúteo médio, a porção superior dele, seria mais responsável pela abdução. Na adução, então eu vejo ali o grácil, o adutor magno, o adutor longo, o curto e o pectíneo, fazendo então a adução. E aqui a inserção do adutor magno, que é na região do tubérculo adutor, que é mais embaixo ali no fêmur. Desses músculos adutores, o único que é biarticular é o grácil. E esse grácil ele vai inserir aqui, ó, na parte medial da tíbia, juntamente com o sartório e o semitendinoso, formando a pata de ganso. Tá? Aqui a gente vê então a abdução, uma visão de cima, né? Olha lá para vocês verem. Olha o grácil, ó. O grácil sendo alongado na adução, ficando vermelho, e os adutores trabalhando. E o grácil abduzindo o quadril, fazendo a abdução do quadril. É comum, gente, pessoas que fazem muita abdução do quadril com muita velocidade e não são ainda maturados osseamente, mais adolescentes, terem como se fosse uma inflamação aqui também, ó, nessa região, que é a inserção do grácil, que é a espinha antero superior. Ou então terem problemas também na pata de ganso, devido justamente a essa tração, né, que é feita tanto no caso da adução com o alongamento excessivo do grácil e a contração dos adutores, quanto do excesso de abdução que contrai excessivamente o grácil e alonga os adutores. É comum as pessoas também que têm adutores muito tensos, adutores muito rígidos, terem pubalgia, que é a inflamação do osso púbico. Isso é muito comum também em jogadores de futebol. Jogadores de futebol, como eles usam grandes amplitudes na perna, né, usam muito essa musculatura, é muito comum um jogador de futebol ter inflamação do pubis. Nós chamamos então de pubalgia. Ou até mesmo uma degeneração dessa cartilagem do pubis aqui, ó, que a gente chama de sínfisite púbica, a inflamação da sínfise púbica. Tá certo? Então, os adutores e os abdutores do quadril. Os adutores, aqui a gente vê o grácil, o adutor magno, o adutor longo, o adutor curto e o pectíneo. Tá aqui, ó. Certo? Então, todos esses saem do pubis, do osso púbico, e vão em direção a essa região que a gente chama de linha áspera da diáfise femoral, com exceção do nosso adutor longo. Pessoal, saiu um pouco do ar aí, não foi? A internet caiu. Estão ouvindo aí, tranquilo? Estão ouvindo, pessoal? Estão ouvindo agora direitinho? Agora voltou. Que na internet caiu. Aqui eu passei por 3G, tá? Por 4G, aliás. Então, beleza, pessoal? Abdução do quadril. A gente viu aí os músculos, né? E a adução do quadril agora vista num plano frontal. Olha só, tá vendo como que todos esses músculos, o pectíneo, o adutor curto, o adutor longo, o adutor magno, o grácil, todos têm origem aqui no pubis, bem no pubis, no osso púbico mesmo. Então é muito comum o excesso de abdução, o excesso de retração, o excesso de ativação do adutor levar à inflamação dessa estrutura. E aqui a banda iliotibial, que também é abdutora. Tá? Ó, a banda sendo alongada e a banda encurtando pela abdução. Tá? E a gente vê todos os músculos abdutores. Lá atrás teríamos o glúteo médio fazendo a abdução. Tranquilo aí, pessoal? Então, isso aí seria o que a gente, né, vai cobrar em relação aos músculos que vão fazer a movimentação. Então, agora, pessoal, vocês vão aí, então, fazer aquela correção daquele exercício, né, que a gente fez. Correção do exercício, pedir para vocês fazerem esses músculos aí
Quem não fez ainda, manda para mim. Quem fez mesmo que esteja diferente, não tem problema, tá? Então, vocês vão mandar para mim aí. São esses músculos do quadril aí. Ver se bate com essas coisas que a gente viu. Esses desenhos são bons porque dá para a gente visualizar aí tridimensionalmente, né? E facilita bastante a compreensão, né? Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Professor, é para corrigir e mandar de novo? Isso. Quem já mandou? Se você já fez, não tem problema não, só mandar. Você pode estar errado, não tem problema não, tá? Tá jóia. Corrige. E aí na próxima aula a gente vai ver o joelho e o tornozelo. E aí depois a gente vai fazer uma análise de exercícios também, utilizando aí agora esses músculos, uma análise de exercícios de alongamento. Eu vou passar para vocês a tarefa. Tá legal? Acho que deu para visualizar bem os músculos e para vocês agora saberem colocar os músculos nas análises, né? Vocês já podem agora pensar na questão da contração excêntrica, na questão da contração concêntrica, e aí não só o nome dos grupos musculares, agora nós já podemos indicar quais são os músculos que fazem cada um daqueles movimentos que a gente estudou. Combinado? Próxima aula, pessoal, nós vamos trabalhar com a articulação do joelho, tá certo? Essa aula vou deixar gravada, quem quiser visualizar novamente, é só entrar lá no nosso canal lá do YouTube. Vou baixar ele agora aqui. Tranquilo? Tem alguma atividade para entregar, então, para a semana que vem? Não, só quem não fez. Eu estou escrevendo aqui, gente, pediram para eu passar o e-mail novamente, ricardo@portalnef.com.br, tá? Próxima aula, realmente é só quem não fez, corrigir o exercício. Eu vou dar o joelho, e aí depois nós vamos fazer as análises de exercício de agachamento, que vão envolver aí essa musculatura do quadril. Tá bom? Então, meu e-mail é esse aí, ó, ricardo@portalnef.com.br. Quem tiver dúvida, é só mandar para mim. Tá? Ou então no WhatsApp também. Se tiver alguma coisa que vocês gostariam de ver, é só de tirar dúvida, só me mandar no WhatsApp da sala. Tá bom? Então, joia. Então, vou encerrar a gravação.